Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra e, na verdade, eu vou citar aqui um testemunho, mas eu vou ler uma palavra antes. É uma palavra que vai embasar o testemunho que nós iremos compartilhar aqui nesse vídeo, um testemunho assim forte, que me impactou muito esse testemunho, e eu quero aqui nesse vídeo um testemunho que eu ouvi, mas me impactou. Eu creio que Deus me levou a ouvir aquele testemunho e foi algo assim que me impactou e tem muito a ver com aquilo que eu acredito. E eu quero aqui ler um texto bíblico que vai embasar esse testemunho. Eu já falei aqui por diversas vezes no canal sobre esse assunto que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, aqui embaixo. Coloca aqui nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Então, a palavra que eu quero é um testemunho, um relato, viu, irmãs? Que eu ouvi, tomei ciência e me impactou muito, e é bem aquilo que eu acredito. Aqui em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 20, depois você lê com calma, eu não vou ler, viu? Tudo, irmãs, porque senão vai ficar muito grande. Mas eu vou ler aqui alguns versículos. Olha o versículo 21, diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança e imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus, olha o versículo 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a glória de Deus, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar de Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas contrárias à sua natureza. Irmãs, o que acontece aqui, irmãs? Algumas vezes aqui no canal eu já falei que Deus, ele entrega a pessoa, ele deixa a pessoa. O livre-arbítrio, ele é um fato. Deus, irmãs, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se arrependa de seus próprios pecados e se volte para ele. Deus, ele não tem prazer. No entanto, amada igreja, quando a pessoa não quer nada com Deus, não quer saber de Deus, não quer nada com o Todo-Poderoso, irmãs, Deus deixa. Deus deixa. Como nós lemos aqui, Deus os entregou. Deus entrega, Deus entrega.
Deus deixa. Você não vê Jesus correndo. Mas, se vocês conhecem algum texto, né, que Jesus ficou correndo atrás, cita aqui para mim, que eu quero aprender com você. Eu agora, no momento, eu não estou me lembrando. Os textos e as referências, né, é que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, do perverso, mas antes que o ímpio se arrependa e se volte para ele. Mas você não vê nenhuma passagem de Jesus correndo atrás. Olha, mas até hoje eu não li, mas se você souber, coloca aqui essa referência, que Jesus ficou correndo atrás. Deus, irmãs, ele respeita o livre-arbítrio. Deus, ele respeita, viu, irmãs, o livre-arbítrio. Respeita o livre-arbítrio. E por que eu estou falando isso? Porque eu ouvi um testemunho, irmãs, que é bem aquilo dali mesmo. É bem aquilo dali mesmo. E aquilo me impactou, irmãs, porque é verdade, a irmã que estava contando, ela narra, né, os testemunhos, e eu creio que é verdade, porque é bem aquilo dali mesmo. Tem pessoas, irmãs, que conhecem Deus, já esteve na igreja, conhece Deus, conhece assim, já andou nos caminhos do Senhor, já louvou o Senhor, já até pregou, já até louvou, já até era ativo na igreja. E Deus não obriga ninguém a servi-lo não, viu, irmãs? Nós precisamos servir a Deus por amor, viu? Por decisão. Por decisão. Não é que, porque se eu não fizer, não, Deus não coloca a corda no pescoço de ninguém, não, mas eu tô falando aqui em português bem coloquial, usual, para você entender. Deus não fica colocando a corda no pescoço, me obrigando a cada um, não, mas Deus, ele quer o nosso amor, a nossa adoração, que nós venhamos a servi-lo de todo o nosso coração. Mas se a pessoa não quiser, Deus não fica. Deus dá chances, Deus dá chances, Deus dá oportunidades, Deus dá muitas oportunidades, irmãs, muitos livramentos de morte lá no mundo. E eu ouvi um testemunho, irmãs, tá um pouco de barulho aqui, mas preste atenção, né, no testemunho. A irmã estava contando, a irmã, que na verdade eram 3 irmãs criadas no caminho do Senhor, e ali as 2, né, casaram e ficou uma solteira. E eu acredito que vocês saibam, mas há uma pressão muito grande da sociedade, sobretudo da família. Quando tem uma solteira ou quando tem um solteiro, fica todo mundo em cima, né? Quem nunca casou, né? Quem nunca casou, há uma pressão da sociedade e das pessoas, dos familiares, de que aquela pessoa se case. E essa moça, ela já estava com as irmãs casadas, as irmãs dela casaram, foram abençoadas, Deus deu um marido abençoado para cada uma delas, e ficou uma que ficou solteira. Ficou uma lá que ficou solteira, aquela moça ficou solteira, e ela ficou solteira, né? E ali, irmãs, na igreja, nos caminhos do Senhor, e havia ali, irmãs, uma profecia, uma promessa na vida daquela moça, daquela jovem. E ela ali, ela tinha um dom especial. Quando ela louvava, tinha unção,
Deus tocava nos corações, isso é fogos, viu? Quando ela pregava com unção. Uma moça assim, irmãs, o pai era pastor, era o próprio pastor dessa igreja, tinha a mãe e as duas filhas, né? Eram 3, as duas outras irmãs já eram casadas, só ficou essa, que tinha esses dons, esses talentos. E havia uma promessa na vida dessa jovem, dessa moça. Irmãs, essa história é uma história assim que não tem final feliz, tem um final triste, que é o que nós lemos aqui, tá? Já tô assim adiantando que o meu intuito aqui é o despertamento, tá bom? O meu intuito aqui é o despertamento, tá? O meu intuito é despertar. E de vez em quando eu falo isso aqui, eu solto essa frase aqui no canal, e hoje eu vi esse relato, viu, irmãs? E ali, amada igreja, o que acontece? Ela solteira, já estava com 25 anos, que é nova, né? Nova. E ali, irmãs, havia uma promessa que ela ia casar com um rapaz, pastor, de uma igreja. Ia ser aquele casamento lindo e tinham pessoas da alta sociedade, políticos, vereadores da cidade. Ou seja, Deus estava preparando um bom casamento para aquela moça. Um homem, um pastor, de uma linda igreja, era uma igreja grande. E ali, amada igreja, vocês aqui do canal Raquel Mariana, aquela jovem, ela só precisaria permanecer na posição ali de Deus, de aquela jovem. Irmãs, eu sei que lá nessa igreja, que era a igreja do pai dela, onde ela congregava, né, que o pai pastoreava, digamos assim, porque é a igreja de Cristo, mas que o pai dela era o pastor lá, né, abaixo de Deus, responsável, pastoreava, né, que Deus confiou. Irmãs, eu sei que foi um pastor lá se hospedar na casa desse tal pastor, do pai dessa menina, essa jovem. E esse rapaz, o pastor, né, foi lá se hospedar, foi passar uns tempos, né, acho que 1 dia, 2 dias, foi pregar lá na tal cidade, foi levar a palavra e ficou lá na casa desse pastor. E ele tinha um filho. E um filho e tal, aquele filho. O filho gostou dessa jovem. Olha, irmãs, o filho gostou dessa jovem. Ficou olhando para ela, ficou olhando, sabe como é que é, né? Sabe como é que é. E ele ficou olhando e um gostou do outro. Mas, e outra coisa que eu quero aqui falar, o namoro naquela época e ainda hoje, porque não mudou, isso é fogo, viu, irmãs? O namoro, viu, irmãs, naquela época, não tinha negócio de ficar agarrando, beijando, irmãs, não tinha isso não, irmãs, não tinha isso não. Fogos. Não tinha não, irmãs. Esse negócio de ficar se agarrando. Não, irmãs. Não tinha isso não. Beijo, não. É mais assim, conversa. O que deve ser, porque namoro é para conhecer. Namorar é depois do casamento, irmãs. E ali, irmãs, cristão, namoro cristão. Agora do mundo é outra coisa, né? No mundo é bagunça. Então ali, irmãs, esse jovenzinho, rapaz, filho lá do tal pastor, ele gostou da moça. Irmãs, uma lá das irmãs dela viu os dois se beijando. Os dois, lá uma determinada hora, mas aí a irmã, né,
não comentou nada para o pai, porque o pai iria falar com outro amigo dele que era pastor e poderia haver uma desavença ali, um conflito. Aí a irmã, uma das filhas lá que viu, não comentou nada com o pai, que a outra irmã estava se abraçando e beijando lá com o tal rapaz. Deixou, fez vista grossa, mas aí o pai descobriu e ficou muito chateado, falou que esse pastor, né, que estava lá hospedado, não sei se foi uns diazinho, viu, irmãs? E o rapaz abraçando e beijando a menina, né, menina pura, virgem, né, criada nos caminhos do Senhor, na doutrina ali, mas... E ali o pai da menina ficou muito chateado, chamou o outro pai lá do rapaz, né, que estava hospedado, para conversar que assunto é esse, que isso não procedia, o que é isso e tal. E ali abraçando, né, beijando, enfim, mas irmãs, o tal pastor lá conversou com o pai da menina, da jovem, o pai do rapaz, se desculpou, né? Se desculpou porque era jovem. E o rapaz lá, falou que gostou dela, que pediu perdão, que queria noivar e casar. Gostou muito dela. Olha só, irmãs. Olha só, irmãs. Gostou muito dela, que queria noivar e casar. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui. Presta bem atenção, você que está aqui nesse vídeo, tá? Serve de alerta. Eu tenho um testemunho muito forte sobre isso, tá? Que eu já contei aqui no canal e depois eu posso até repeti-lo. Antes de Deus enviar uma coisa boa para você, Deus vai enviar... Aliás, Deus não, o inimigo vai enviar uma proposta dele, do inimigo. Deus permite, viu? Antes de... Isso pode acontecer com porta de emprego, relacionamento marido-mulher, antes de casar, o inimigo pode enviar um prato antes. Tem isso, viu, irmãs? Que não é Deus não, por isso que tem que pedir, orar, pedir confirmação. Mas isso é muito sério. Antes de Deus enviar algo dele, o inimigo vai enviar antes uma porta do engano ou algo do engano para desvirtuar do caminho e da bênção que Deus tem para a tua vida. Tá? Preste atenção. Eu tenho um testemunho forte muito despertador sobre esse assunto, viu, irmãs? Nesse assunto aqui que eu tô contando é relacionamento. O testemunho que eu presenciei foi de emprego, que em um outro momento eu conto. Irmãs, aí o rapaz lá, não, então eu vou casar porque eu gostei dela, e ficaram noivos perante a igreja, perante ele, o pai da menina, o pai do rapaz. E ali foram embora. Voltaram lá para tal cidade, o rapaz, junto com o pai dele, né, que era pastor lá na tal igreja, e com a promessa, já saiu noivo, e daqui mais uns tempinhos, um mês, um tanto, já iria agilizar as coisas do casamento. Ficaram noivos, a menina toda feliz, né, essa jovem, fez enxoval, comprou algumas coisinhas para ela para o casamento, irmãs. Aí passou um mês, mais ou menos, o rapaz liga. Mas essa história me impactou, que eu guardei mesmo a tal história. Olha só. O rapaz, o jovem lá, liga para a moça, dizendo que não queria mais casar. Olha só, irmãs. Aliás, o pai do rapaz ligou para o pai da moça,
né, corrigindo, dizendo que o rapaz estava em dúvida, o filho estava em dúvida, que não estava muito bem das faculdades mentais, que resolveu dar um tempo e que ia pensar um pouco mais porque ele não estava bem, precisava se tratar. Irmãs, dão uma desculpa lá que não ia mais casar. A menina como que ficou? Muito triste, muito chateada, não queria nem sair de casa, ficou com depressão, que criou umas expectativas, não queria nem mais sair de casa, irmãs, não queria mais sair de casa, queria só ficar em casa. E ali, irmãs, um belo dia, os pais não ficavam, a mãe ia para a igreja, o pai trabalhava e a menina ia para a escola. A moça começou a se encontrar com esse rapaz escondido. O rapaz morava na cidade vizinha, escondido. O rapaz tinha uma moto. O rapaz foi atrás da moça lá na escola e começaram a namorar como o mundo namora, irmãs. O rapaz foi com uma conversa para aquela moça, inventou lá uma desculpa, mas que ele queria curtir a vida. Olha, irmãs, o espírito do engano, demônio puro isso, irmãs. Que ele queria curtir a vida, que ele estava muito jovem, que ele não queria compromisso e que ele queria, gostou dela, que ele queria. E ele entrou nisso. Ela entrou nisso, irmãs. A jovem lá se apaixonou, irmãs. Resumo aqui dessa história triste, irmãs. O pai descobriu, começaram lá a namorar escondido. O pai descobriu. O pai brigou com a jovem, o pai da menina falou com o pai do rapaz que era pastor também, era outro que era vítima na situação, porque o rapaz era desviado da casa do Senhor, o rapaz não era cristão, o rapaz, irmãs, era desviado da casa do Senhor, se encontrava lá com a jovem se apaixonou por esse rapaz. A jovem, irmãs, foi uma vergonha. A jovem saiu de casa para viver com esse rapaz. Olha só, irmãs. Essa jovem saiu de casa para viver com esse rapaz. Esse rapaz, irmãs, era um rapaz que tinha essa moto, mas só andava em alta velocidade com a moto. Totalmente perdido, irmãs. Desvirtuou, o pai passando uma vergonha na congregação. Mas uma luta, um vexame, a igreja toda. Mas, olha que situação, tem uma filha assim. Ela saiu e ninguém sabia onde é que ela estava, de vez em quando que ela ia visitar os pais. E ali, irmãs, é muito triste, irmãs. E eu vou falar aqui uma coisa aqui para você. Aquela jovem, ela conhecia os caminhos do Senhor. Agora eu vou voltar para o início do vídeo. É muito triste, irmãs. Muito triste mesmo. Uma coisa, Deus não quer que os servos dele aqui na terra, que faz a obra, fique vivendo triste. Deus não quer isso, irmãs. Passando luta, passando prova. Deus não quer isso, irmãs. Deus não quer, não. E aquele pai, que era um pastor, pai dela, imagina, irmãs, só tristeza. As irmãs dela mais triste, o pai mais ainda, e dirigindo lá a congregação. E fica aquele falatório, né?
Mas Deus não quer isso não, irmãs. Olha só que a palavra de Deus, ela se cumpre. Deus usou um vaso para aquele homem, aquele pastor. E Deus usou um vaso para falar para aquele homem, para aquele pastor, tá? Para falar assim, ó, põe em ordem a tua casa. Ó, um grande exemplo disso aqui, mas foi os filhos de Eli. Estavam fazendo bagunça, cometendo pecado lá, ó, na casa de Deus. Olha o fim que eles tiveram. Mas, aí vamos voltar aqui para a história. Mas um detalhe que eu acho nisso, na vida ali de Eli, sacerdote, é que Samuel serviu o Senhor. Samuel não ficou olhando para nem para B nem para C. E ali, irmãs, o que aconteceu nessa história? Que é um testemunho triste, não é um testemunho com final bom não, irmãs. É de cumprimento da palavra, o juízo de Deus. O pai triste, o pastor, quer dizer, foi um algo do inimigo. Um algo do inimigo. A irmã dela, uma vez, né, a repreendeu, falou, olha, aquela visão que Deus me deu de você casando com um rapaz assim, assim. Aí a jovem, irmãs, com o coração duro, não quero saber disso não. Eu era presa com vocês, fulano em tão pouco tempo me fez viver, sentir tudo que eu não senti. Irmã, totalmente fora de si, irmãs. Aí ela foi embora e deixava falando sozinha. Mas, o que aconteceu? Aí esse pastor estava lá na igreja dele, Deus usou um vaso lá, acho que levou uma pessoa de fora e falou para ele, ó, assim te diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua casa. E começou a falar lá as coisas de juízo. Falou lá mais algumas outras coisas, mas o que eu me lembro hoje, agora é põe em ordem. Porque eu vou dar um fim nessa situação. Que a menina conhecia Deus, não queria nada, irmãs. Se enveredou, foi um laço do inimigo. Esse rapaz. E ali, irmãs, o que aconteceu? O pai aproveitou a próxima oportunidade que a menina foi lá para visitá-los de manhã. Era um sábado de manhã. E ela entrou e ele falou, quero conversar contigo. Aí sentaram lá na mesa e ele falou só a Bíblia. Falou, você foi criada nos caminhos do Senhor. Falou, quase chorando. O pai pregando, falando. E ela, quando ela estava se aquebrantando, irmãs, tá quase se aquebrantando, o coração dela endureceu de novo, ela pegou e foi embora. E ali, irmãs, aquele pai lavou as mãos, que ele fez o que Deus mandou. Falando para a jovem, a filha, tomar posição, e a moça não quis. Mas, o que aconteceu? Ele só andava em alta velocidade naquela moto, o rapaz sofreu um acidente. História triste. Sofreram um acidente a 200 por hora naquela moto. O rapaz morreu e ela ainda ficou uns dias no hospital, acho que ficou 5 dias ou 3 dias no hospital. O pai foi lá visitar, ainda fez o apelo, não quis Jesus. Olha só, irmãs, não quis Jesus. Na esperança, olha como é que o inimigo ele é enganador. Na esperança mesmo de morrer e de encontrar com aquele rapaz em algum lugar. Então, qual que é a tônica dessa história? Quando a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz aqui, mas que Deus os entregou.
Por causa disso, entregou Deus às paixões infames. Deus entrega, irmãs. Deus entrega. Deus não tem prazer na morte do ímpio nem do perverso. Mas o coração, olha, irmãs, Deus é Deus zeloso, Deus de misericórdia. Deus entrega. Já falei isso aqui algumas vezes. E a segunda coisa que surgiu aqui, que eu quero compartilhar para você, que está aí do outro lado, é o seguinte: você que está pedindo uma porta para Deus de emprego, ou até mesmo você que quer casar, que vai casar, ou outra oportunidade, vigia na terra, vigia com propostas, sobretudo de empregos. Que às vezes Deus tem uma porta boa para você, um emprego dos seus sonhos. Isso, dos seus sonhos. Deus falou para você. Dos seus sonhos. E ali, para te desvirtuar dessa bênção, porque o único interessado que você não receba a bênção é o inimigo vai entrar na frente, porque ele percebe um movimento espiritual. E ali, irmãs, ele vai e coloca uma falsa porta, uma porta do engano, uma porta do desvio, a porta da morte. Eu não gosto de ficar falando muito coisas assim aqui no canal não, viu, irmãs? Mas eu tô falando no intuito de te despertar. Vigia. É algo que Deus falou contigo. E irmãs, e outra coisa, antes de Deus te entregar, você precisa estar muito na ligação. Jejua, ora e vigia, preste atenção. Eu não sei se tem alguém aqui que vai receber propostas de emprego. Deus tem algo muito maravilhoso para te colocar. Mas, primeiro, o inimigo ele vai tentar Você precisa estar, não, eu estou precisando mesmo, vou entrar por essa porta aqui mesmo, está tudo bem. E às vezes é uma porta da morte, espiritual, primeiramente falando, e depois até física. Tem isso também. Eu me lembro uma certa feita, viu, irmãs? Eu já contei isso aqui no canal, que Deus me usou para um casal. Aquele homem, né? Ele era do ministério, aquele rapaz. Ele era um evangelista. Não é nessa igreja que eu tô hoje, não. É na antiga igreja batista. Eu era da igreja batista do Calvário. E eu já falei aqui no canal que Deus, pela misericórdia, me deu alguns dons. Alguns. E um dos dons, pela graça e misericórdia que Deus me deu, foi de visão e revelações. Depois eu abafei um pouco esse dom, não quis usar mais, né? Por motivos pessoais. Não quis mais usar, me entristeci com algumas coisas, nessa época mesmo. E fiquei longos anos sem, e agora eu tô voltando, inclusive até aqui no canal, né? Deus, pela graça e misericórdia, me dando revelações na palavra, entregando para vocês. E ali, irmãs, eu podia contemplar na vida daquele moço, daquele homem, um moço assim jovem, né? Ele, a esposa dele, ele estava desempregado, ele estava lá na consagração, eu também estava, ele junto com a esposa dele. E no final tinha um café com bolo, com pão doce. Aí
irmã que preparava tudo isso já dorme no Senhor. E essa irmã foi um marco na minha vida, né? Foi um marco aquela irmã, foi um marco na minha vida. E ali, irmãs, quando eu olhava para aquele rapaz, normalmente as visões que Deus me dá é rápido. Quando eu olhava para aquele rapaz, aquele moço, aquele irmão, aquele evangelista, mas eu via duas portas. Ó, eu citei um assunto de um relacionamento, agora eu vou citar de emprego. Isso aí foi algo que eu vivi. Aí quando eu olhava para aquele rapaz, aquele irmão, eu via duas portas. Eu tava assim, ele tava assim sentado, né? Aí eu ali comendo e tal. Entreguei o jejum ali rápido. Eu nem sei se eu comi. Eu sei que nós estávamos ali. E eu olhei para ele, eu via duas portas, duas portas assim, uma na frente e outra atrás. A porta de trás era uma porta assim clara. Uma porta linda, uma porta clara. Era um clarão assim, mas tinha uma porta na frente que era tudo escuro, era tudo tenebroso, tudo escuro. Eu falei, olha só, irmão, ele e a esposa dele, né? Tava ele e a esposa dele. Tava ele e a esposa dele. Falei, irmão, eu tenho algo de Deus para entregar pro evangelista. Ele também, irmão. Aí eu contei, né? Olha, aí falei, né? Contei. Mas ele olhou assim, não deu crédito. Eu não sei, mas se é por causa da minha aparência. Minha aparência é simples, eu não sei, mas... E eu tava assim naquele dia, um culto de consagração de manhã, eu tava bem simples, não tava bem vestida. Mas eu senti assim aquele olhar, né? Aquele olhar de desprezo, meu Deus. E a esposa dele também olhou assim, não deram crédito. E ali, irmãs, eu sei que aquele irmão arrumou um emprego. Aí não apareceu mais nas consagrações. Passou mais um tempo, não estava mais indo para a igreja. Passou mais um tempo, saiu da igreja. Passou mais um tempo, já estava bebendo. Passou mais um tempo, já estava fora dos caminhos do Senhor. A esposa dele lá orando e jejuando, e na luta e na prova orando por ele. Mas aquele irmão nunca mais foi o mesmo, irmãs. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais foi o mesmo. E até o aspecto físico dele, irmãs, mudou. Depois, uns anos depois, né, que eu fiquei nessa igreja, acho que uns 3 anos e meio. Repito, não é essa igreja que eu tô agora, é a igreja anterior, a Igreja Batista do Calvário, viu? Essa igreja que eu tô hoje, eu tô lá há 10 anos. E, irmãs, quando eu vi aquele irmão, ele tava todo barbudo, todo esquisito. Não era mais aquele de outrora. A pessoa vai para a presença do Senhor, a pessoa procura se alinhar, né? Não, irmãs, ele estava andando na rua de cabeça baixa, todo esquisito, todo barbudo, todo esquisito, cabelo grande. Irmãs, todo esquisito. E detalhe, irmãs, no tempo que eu fiquei lá, aquele irmão, que agora, né, já não era assim muito irmão, estava arrumando confusão lá com o pastor. Foi lá, desafiou o pastor, gritou com o pastor, botou o dedo no pastor, ia pra lá.
arrumava confusão no estacionamento, falava alto, irmãs, não sei se é alguma coisa psíquica, algum transtorno. O irmão agressivo, queria arrumar confusão, agrediu o pastor, mas, quer dizer, aquela profecia, aquela revelação aconteceu. Precisamos vigiar muito, estar muito atento. Você está precisando, fique atento e atenta com as propostas, que às vezes, irmãs, tem isso, o inimigo ele quer, não quer que você entre, ainda quer roubar a tua salvação, a tua vida com Deus e as bênçãos. Então, esse vídeo é um vídeo de reflexão, de exortação, para você estar atento e atenta. Amém? Guarda na tábua do teu coração e Deus entregou. As paixões infames, Deus entrega. Deus não fica atrás de ninguém, não. Meu filho, não. Não, irmãs. Deus entregou. Então, guarda essa palavra, reflita e guarda aí na tábua do teu coração. Deus abençoe, paz.